Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos falar nessa noite sobre o imerecido amor de Deus. Esse versículo aqui é para arrebentar qualquer coração que ainda duvide do amor do Senhor. Romanos 5, 8. Vamos lá? Acharam? Se você perceber alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe com esta pessoa, que talvez seja até um visitante, que esteja sem Bíblia. E aí você vai compartilhar a sua com ele ou com ela. A Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui exaltando, adorando e engrandecendo o nome que está acima de todo nome. Pai, nós temos orado por este seminário Vida Abundante, pedindo que o Senhor nos leve a dar este mergulho na palavra, pedindo que o Senhor desperte em nós, Senhor, um desejo sem precedentes pela palavra do Senhor. Nossa oração, Senhor, nesses últimos anos, nesses últimos meses tem sido, Senhor, que haja um avivamento no nosso meio promovido por Tua palavra, Senhor, porque nós estamos crendo, estamos convictos, estamos certos de que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós estamos convencidos, Senhor, de que tudo aquilo que nós precisamos para termos uma vida vitoriosa, para termos uma vida bem-sucedida, para termos uma vida que vence o mundo, o pecado e o diabo, está contido na palavra do Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Certamente o Teu nome, somente o Teu nome será glorificado. Que esta noite seja uma noite de cura, seja uma noite de milagres, seja uma noite de salvação, seja uma noite de conserto, seja uma noite de conversão para todos nós. Qualquer distração, Senhor, promovida pelo reino das trevas, que seja repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos que esse lugar está tomado pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, pela glória do Senhor, pela unção do Senhor, e nós declaramos a nossa alma mais uma vez será impactada pelo poder da Tua palavra. Nosso espírito mais uma vez será impactado pelo poder da Tua palavra. Cadeias serão quebradas na nossa mente, prisões serão desfeitas na nossa vida. Hoje, Senhor, que o reino das trevas saiba que nós cresceremos um pouco mais na palavra do Senhor, seremos ministrados pelo Teu Espírito, Senhor, seremos tocados pelo poder da Tua presença nessa noite, porque nós cremos que é desejo do Senhor que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. É desejo do Teu Espírito que sejamos transformados de glória em glória. É desejo do coração do Senhor que a vereda do justo esteja brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É desejo do Senhor que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. É desejo do Senhor que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Promove isso no nosso meio, Senhor. Promove essa liberdade espiritual no nosso meio, para que a nossa alegria seja completa, para que o nosso regozijo seja completo no Senhor. Pois assim nós oramos e Te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, queridos, olhando para esse versículo aqui, de pronto, de cara, uma pergunta surge ao nosso coração. Olhando para esse versículo que diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, eu fui levado a pensar no seguinte: o que faria um Deus tão santo, um Deus que odeia o pecado, um Deus que abomina o pecado, o que faria esse Deus tão santo amar um homem pecador, tão perdido,
tão depravado, tão sujo, tão imundo. Olhando para esse versículo, queridos, eu fui levado a pensar como Jesus pôde, nas Escrituras, ter sido chamado de amigo dos pecadores, sendo Jesus o próprio Filho de Deus, alguém que não conhecia o pecado, alguém tão puro, alguém tão santo, alguém tão limpo, e ele então foi chamado de amigo dos pecadores. Olhando para esse versículo, eu fui levado a pensar como Deus foi capaz de amar a mim, de amar a você, tão pecador. Como Deus foi capaz de querer nos salvar. Nós que estávamos tão perdidos, nós que estávamos tão distantes do Senhor. Olhando para esse versículo, eu sou levado a pensar como um Deus tão justo foi levado a nos justificar, sem que houvesse em nós mérito algum, sem que houvesse em nós algo que pudesse atrair a atenção de Deus. Como Deus foi levado a nos amar, como Deus foi capaz de nos perdoar, sendo nós inimigos de Deus, nós que fazíamos tudo aquilo que entristecia o coração de Deus, fazíamos tudo aquilo que nos distanciava do Senhor, e como esse Deus foi levado a nos amar. Mais importante do que tudo isso, como Deus foi levado a nos salvar num tempo em que nós não tínhamos nenhum relacionamento com Ele, em que nós não tínhamos nenhuma intimidade com Ele. Deus nos salvou no dia em que nós o confessamos como Salvador e Senhor, mas naquele dia não havia em nós nenhum tipo de relacionamento com Ele, sendo nós ainda pecadores. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Queridos, a mensagem desta noite tem o objetivo de tornar você mais apaixonado pelo Jesus. A mensagem desta noite tem o objetivo de levar você a se render a este amor. Sabe por quê? Porque no amor de Deus está a nossa cura, no amor de Deus está a nossa liberdade, no amor de Deus, querido, está a nossa restauração. Diga amém. Então, se você pensava que Deus teve a obrigação de te amar, se você pensava que Deus tinha a obrigação de te perdoar, vai tirando teu cavalinho da chuva, porque você não era o bonitão, você não era a bonitona que pudesse fazer com que Deus te amasse. Não, Deus tinha que morrer por mim, afinal de contas eu sou eu. Não, não. Essa mensagem é para escandalizar você de uma certa forma, porque não foi por causa de você, não foi por causa de você, porque se eu for ler aqui Romanos capítulo 1, versículo 29 e 31, e vai ficar como dever de casa. Se eu for ler aqui Romanos 3, versículo 10 a 18, vou repetir. Romanos 1, 29 a 31. Romanos 3, do versículo de 10 a 14. Se eu for ler esses textos aqui, nós vamos sair daqui deprimidos nessa noite. Porque com a leitura desses textos aqui, nós chegaremos a uma única conclusão: o ser humano não presta. O meu retrato e o seu retrato estão nesses dois textos. Não havia nada de bom no ser humano para que Deus o amasse. Não houve um justo sequer na face da terra para que Deus se prontificasse a morrer na cruz por este. Por esses dois textos aqui, que você vai ler em casa, espero. Você vai ver, você vai começar a orar dizendo: Deus, que amor foi esse? Porque lendo esses textos eu chego a uma conclusão, que eu não prestava mesmo. Então eu não quero ler esses textos aqui agora,
porque você vai perceber que a sua situação era muito pior do que aquilo que você imaginava. Sabe, queridos, em cima disso, pastor, se eu não prestava, se a minha situação estava crítica, deprimente diante de Deus, então, pastor, o que levou, pastor, de fato, Deus querer me salvar? Se eu não prestava, se eu estava fadado a ir para o inferno, o que de fato levou a Deus a querer me salvar? Em primeiro lugar, queridos, não havia nenhuma carência divina para que Ele pudesse nos salvar. Em segundo lugar, não havia em Deus nenhum tipo de crise a respeito de relacionamentos, como que, pensemos assim, eu sou Deus e eu preciso me relacionar com o homem, então o homem não pode ir para o inferno, porque senão eu vou entrar numa crise se eu não me relacionar com ele, até porque eu criei o homem para que tivesse relacionamento comigo, mas ele pecou, e se eu não salvá-lo eu vou entrar em crise. A motivação não foi essa. Não havia nenhum tipo de crise em Deus para que Ele quisesse nos salvar. Terceiro lugar, querido, Deus é autossuficiente. Um amém. Vou repetir. Deus é autossuficiente. Pastor, o que isso significa? Isso significa que Deus não tem necessidade de coisa alguma, Ele mesmo se basta. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Deus, Ele não precisa de um mundo para ser Deus. Deus, Ele não precisa de mim e de você para ser Deus. Deus não precisa de nada para ser Deus. Ele é Deus de geração a geração. Ele é autossuficiente. Tudo que Ele precisa, Ele encontra nele mesmo. Tudo que Ele quer, Ele encontra nele mesmo. Ele não precisa de nada para que haja luz, basta uma palavra da sua boca dizendo: haja luz, e houve luz. Basta uma palavra da boca dele para que você seja curado nessa noite em nome de Jesus. Você não precisa de uma campanha, você não precisa de um amuleto, você não precisa de uma imagem de escultura, basta uma palavra da boca dele, e esse câncer sai, e essa AIDS sai, e essa prisão nas drogas, na maconha e na cocaína é quebrada na sua vida. Basta uma palavra. Deus não precisa de relacionamento conosco para que Ele pudesse querer nos salvar, até porque relacionamento por relacionamento Ele já tem com a Trindade. Existe um relacionamento perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não estava em crise de relacionamento para querer nos salvar. Se Deus nos mandasse para o inferno por causa do pecado, Ele teria todo o direito de fazer isso, e nós não faríamos falta nenhuma no céu. Deus não sentiria remorso nenhum por toda a eternidade por ter nos mandado para o inferno por causa do pecado. Então não foi isso. Não foi o medo de sentir remorso por toda a eternidade. Eu mandei o ser humano para o inferno. Não, porque Adão e Eva foram muito bem avisados lá no Jardim do Éden, Gênesis 2, 16, 17. Deus ordenou dizendo que eles não deveriam comer daquela árvore, porque no dia em que eles comessem daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. Eles foram avisados. O homem ir para o inferno não seria nenhuma injustiça da parte de Deus, porque eles foram avisados que certamente eles morreriam. Pastor, porque Deus então criou o mundo, criou o homem? Irmãos, Deus não criou o mundo, Deus não criou o homem por uma necessidade divina. O Deus de toda a abundância, Ele criou o mundo e o homem porque Ele é superabundante. Deus, Ele se extravasa. Ele cria o que Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser.
tempo se extravasa. É o Deus de toda a abundância, superabundância. Você vai vendo alguns versículos na Bíblia, é mais ou menos assim: aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Você vai vendo que no lugar da vergonha haverá dupla honra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A medida de Deus é assim, olha, é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E eu declaro essa boa medida sobre a sua vida. A Bíblia diz em Isaías: amplia o lugar da tua tenda, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, para todos os lados. Então esse é o nosso Deus. A bênção do Senhor sobre a nossa vida é escandalosa. Você está orando: Senhor, me dá uma gatinha. Ele te dá uma gatona. Irmãos, eu sou prova viva disso. Porque Deus, Ele nos surpreende. Deus, Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E o poder que em nós opera é o poder do Espírito Santo de Deus, é o poder da ressurreição do Senhor. Diga amém, diga aleluia. Dê o seu melhor aplauso a Ele, libere um grito de liberdade. Aleluia, aleluia. Você ora dizendo: Senhor, abre aquela porta de emprego. Deus já começa a te ver como gerente daquele lugar. Senhor, eu quero trabalhar naquela empresa. Deus já começa a pensar numa filial na tua mão. Diga para o seu irmão: querido, desperta, senão tu ainda vai trabalhar comigo. Diga para ele. Nós não podemos, queridos, ter uma mente de gafanhoto. O Deus que nós servimos é um Deus que quer nos entregar uma terra que mana leite e mel, leite e mel. Se quiserdes e me ouvirdes, diz Isaías capítulo 1, comereis e bebereis o melhor dessa terra. O imerecido amor de Deus nos projeta para coisas grandes. Você não foi chamado para viver na miséria. Você não foi chamado para viver na derrota. Como igreja do Senhor, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Ser humilde não é sinônimo de miséria, querido. Sabe, quando eu e pastor Andresa viemos pregar aqui nesse púlpito, eu me sinto diante de jovens vencedores, eu me sinto aqui diante de grandes empresários, eu me sinto diante de pessoas que Deus colocará em lugares altos nessa sociedade. Diga amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Há coisas que nunca foram realizadas por homem nenhum na face da terra, mas Deus pode fazer acontecer através da tua vida. Nós temos jovens aqui na medicina. Quem sabe Deus vai te levantar na medicina para trazer a cura do câncer, para trazer a cura de doenças incuráveis. Receba isso em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, amado. Esse é o nosso Deus. Uma vez eu perguntei para o jovem: como é que está teu dia? Rapaz, pastor, tá terrível lá em casa. Fui abrir a geladeira, parece Gênesis 1:1, só água e luz. Digo: querido, está amarrado isso, repreendido isso. Que isso, querido? Deus, Ele quer abençoar você em todas as áreas da sua vida. É o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Você não foi chamado para viver na miséria. Você não foi chamado para viver na miséria. Você foi chamado para experimentar a vida de Deus em todas as áreas da sua vida.
jovens aqui, que serão tão abençoados por esse Deus da abundância, que sustentarão missionários nas nações. Por que não? Porque o recurso que Deus coloca na nossa mão tem um objetivo, tem um propósito. Deus não quer te tornar rico por ser rico, até porque, querida, essa riqueza vai ficar para outro desfrutar. Os recursos que Deus quer colocar nas tuas mãos tem que ser para a obra, tem que ser para o reino de Deus. Não duvide do poder de Deus, amado. Não duvide do poder de Deus. Então, pastor, se não foi por nada disso que Deus decidiu me salvar, foi pelo quê? Em primeiro lugar, diga comigo, foi por causa do seu eterno e incomparável amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é o que, queridos? Deus é o que, queridos? O que parece ser tão simples, precisa nos arrebentar, precisa nos constranger, precisa nos quebrar, precisa nos fazer com que nos rendamos diante dele. Deus é amor. Tem tanta revelação nessa frase, tem tanta profundidade nessa frase, tem tanta unção, tem tanta vida, tem tanta verdade nesta frase, pois Deus é amor. Então isso significa que nós não merecíamos em nada esse amor, não merecíamos em nada esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira porque Ele é amor. Foi por amor, foi por amor. Deus não é um ser que decide amar, Ele é amor. Ele não precisa decidir amar, Ele não precisa escolher amar, Ele é amor. Isso é um atributo de Deus, isso faz parte da essência de quem Ele é a natureza dele mesmo, Ele é amor. Enquanto em nós, seres humanos, nós precisamos de uma disposição para amar, com Deus não. Isso é a mais pura essência de quem Ele é a natureza dele. Então, o amor de Deus pela humanidade é resultado de quem Ele é, e nada tem a ver com o valor, com o mérito ou com as obras dos homens. Esqueça, não foi por causa do teu mérito, não foi por causa da tua obra, não foi por causa daquilo que você fez, daquilo que você deixou de fazer, que Deus te amou. A humanidade foi amada por aquilo que Ele é. Ele é amor. Diga amém e dê um aplauso a Ele. Aleluia! Deus salva homens maus porque Ele é amor. Deus salva homens péssimos porque Ele é amor. Deus salvou o ladrão ao lado dele na cruz porque Ele é amor. E quando há em nós arrependimento, reconhecendo que nós erramos, que nós pecamos, que nós desobedecemos, nesse momento nós passamos a experimentar o amor de Deus. Pastor, aonde eu errei? Talvez me pergunta você. Aonde eu pequei, pastor? Eu vou te dizer aonde foi. Foi lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Irmãos, esse detalhe aqui, livremente, para mim, Deus sempre projetou que o homem vivesse na liberdade. Nunca foi, queridos, projeto de Deus prender o homem, clausurar o homem, tirar a alegria do coração do homem. Ah, ser crente, pastor, é careta, dizem os meus amigos. Eu não quero saber o que eles dizem. Dizem, eu quero é Deus. De toda árvore comerás livremente,
Irmãos, eu fico imaginando milhares e milhares de árvores naquele jardim do Éden. Uma fruta mais gostosa do que a outra. Acho que tinha até açaí lá, de repente. Sabe, uma fruta mais gostosa do que a outra. A jaca, acho que a jaca era mais gostosa do que ela é hoje. O jambo, o bacuri, sabe, o morango. Sabe, porque tudo foi afetado pelo pecado. Mas Adão podia chegar e comer livremente de qualquer árvore. Menos uma. Menos uma. Menos uma. Era pé de quê essa menos uma? Abacaxi, que isso, irmão? Abacaxi é uma delícia. Menos uma ele não poderia comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é verdade. O homem, ele perdeu a liberdade no dia em que ele pecou. A teoria marxista, através de Karl Marx, diz que a religião é o ópio do povo. Através dela o ser humano é alienado. Infelizmente Marx falava dentro de uma visão ateísta que ele tinha. Infelizmente, embora ele tenha nascido com princípios cristãos, mas no decorrer da sua teoria ele se perdeu, virou um ateu e chegou a essa conclusão dizendo que a religião, a aproximação do homem com Deus é um ópio do povo. Mas ele mesmo estava cego. Um homem com uma mente brilhante, tão privilegiada no século XIX, mas se perdeu. Sabe, queridos, Adão foi tão cabeçudo por não ter entendido esse amor, achando que não haveria consequência nenhuma se ele comesse daquele fruto. Só que eu preciso lhe dizer que Adão foi tão cabeçudo como nós somos, quando nós desprezamos a palavra de Deus, achando que não haverá consequência nenhuma na nossa vida. Somos tão cabeçudos como Adão e Eva foram. Quando nós achamos que podemos ir para um motel com alguém que não é o nosso cônjuge, e nem se fosse o nosso cônjuge, ali não é ambiente para um santo de Deus, para uma santa de Deus estar. Mas somos tão cabeçudos como Adão quando achamos que podemos nos prostituir, achando que não haverá consequência nenhuma, achando que poderemos mentir, que poderemos enganar, que poderemos roubar, achando que não haverá consequência nenhuma. Querido, você não precisa ser crente para que a lei da semeadura se cumpra na sua vida. A lei da semeadura é para todos os homens na face da terra. Aquilo que o homem semear, ele vai colher na sua carne. Não subestime a palavra de Deus. Não subestime a palavra de Deus. A história de Adão que se arrebentou, ela é parecida com a nossa quando nós desprezamos a palavra de Deus. Você não é melhor do que Adão em nada para não arcar com as consequências do seu pecado. Toda vez que nós pecamos, nós ferimos o coração de Deus. Toda vez que nós desobedecemos a palavra, é como se nós estivéssemos dizendo a Deus: Deus, se eu estivesse lá naquele jardim, eu teria feito a mesma coisa que Adão e Eva fizeram, teria te desobedecido. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje à noite. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo. Há pelo menos uma pessoa em Cristo aqui nesta noite. Onde está? Onde está? Onde está aquele que está em Cristo? Aquele que está em Cristo. As coisas velhas já passaram. A vida de Adão e Eva desobediente já passou. Eis que tudo se fez novo. Diga amém. A boa notícia é que essa nova vida é como um mapa caça ao tesouro. Cada vez que você vai encontrando uma pista,
tem uma surpresa. Aí a pista te manda para outra pista. Aí você recebe aquela revelação. Aí mais uma riqueza vai sendo agregada na sua vida. Aí você vai. Irmãos, a vida cristã é como um mapa, caça ao tesouro. Cada vez que você vai encontrando uma pista, essa pista te leva para outra pista. É isso que vai nos fazendo crescer de glória em glória. É isso que vai fazendo com que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus. É isso, querido, que te faz vencer o pecado, que te faz vencer o mundo, que te faz vencer Satanás. Essa descoberta. O que os homens estão dizendo que eu sou? Perguntou Jesus para os discípulos. Uns estão dizendo que tu és o Beelzebú, uns estão dizendo que tu comes sem lavar as mãos, uns estão dizendo que tu és um profeta, mas vós, o que dizeis que eu sou? Ah, queridos, Pedro era um caçador de tesouros. Ele disse: tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse para ele: por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na medida que você conhece o tesouro que é Cristo, Ele vai dizendo quem você é nele. Diga amém, diga aleluia, dê um aplauso a Ele e libere um grito de liberdade. Aleluia, aleluia. É por essa razão que os crentes mais raquíticos no reino de Deus, os crentes mais derrotados no reino de Deus, o cristianismo mais michuruca no reino de Deus, parte de cristãos que não comem a palavra, parte de cristãos que não se alimentam da palavra, parte de cristãos que não mergulham na palavra. Eu quero te convidar, querido, a descobrir essa vida abundante. A descobrir essa vida abundante. É como um tesouro em vasos de barro. Vocês ouviram isso sábado passado aqui? É um tesouro em vaso de barro. Cristo em vós, a esperança da glória. Cara, não tem nada a ver com isso aqui, ó. Não tem nada a ver com isso aqui. É Cristo em vós. Não é uma vida cristã que acontece aqui. É uma vida cristã que acontece dentro de você. É Cristo em vós. Satanás tenta dizer a mim e a você: olha, esqueça cristianismo, você não vai conseguir. Irmãos, o que não mudou foi na vida dele, que ele está condenado. O príncipe deste mundo já está condenado. Você foi descondenado. Romanos 8:1. Eu não prestei atenção direito. Quem está em Cristo mesmo aqui? Quem está em Cristo? Romanos 8:1 diz: portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você é livre, se expresse, se expresse, se expresse, se expresse. Aleluia! Não há. Não há. Não há, querido. Em penúltimo lugar, pastor, porque Deus decidiu nos salvar. Diga comigo: por causa do seu imerecido e incondicional amor. Isso está em Deuteronômio 7, versículos 7 a 8. O que ele disse para o povo de Israel serve para mim e para você. Não vos teve o Senhor afeição. Em outras palavras, você não era o bonitinho, a bonitinha. Não foi por isso. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis os mais numerosos. Gente, que povo numeroso. Eu vou ser Deus desse povo.
pois eres o menor de todos os povos. Também nem foi por peninha. Irmãos, Deus não salva ninguém por peninha. Estou com peninha dele, vou salvar. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Se Israel naquela época perguntasse para Deus assim: Deus, por que o Senhor nos amou? Deus responderia mais ou menos assim: eu te amei porque eu te amei. Eu te amei porque eu quis. E daí? Eu te amei porque eu te amei. Não é porque a gente é um povo poderoso, não. Não é porque o Senhor teve afeição de nós, não. Não é porque o Senhor teve peninha de nós, também não. Irmãos, o amor de Deus pelos pecadores não tem nada a ver com aquilo que os pecadores fazem ou deixam de fazer. É por isso que isso precisa nos quebrar. Deus decidiu nos amar no pior estágio da nossa pecaminosidade. Que tem gente tão mergulhada no pecado que vai para o inferno, que eu acho que o diabo até, meu Deus, não queria nem ele aqui. Mas tem gente tão ruim, tão péssimo, é por causa do pecado. Você não é ruim e péssimo porque você é ruim e péssimo, por causa do pecado. Todos nós estamos perdidos. Às vezes a gente olha nos noticiários aquele bandido que estuprou alguém, aquela natureza maligna e pecaminosa que está nele é a mesma que estava em nós antes de Cristo. É terrível, é uma natureza terrível. Então, Deus decidiu nos salvar, isso não teve nada a ver conosco, teve a ver com o amor dele. Olha Efésios 2, 4, 5. É por isso que nós estamos indo nesse seminário para a palavra. Para a palavra. É o que está escrito que vale, o resto é balela, o resto é conversa. O resto, querido, não dê crédito. Nós estamos indo na fazenda. É o leite direto do peito da vaca, puro. Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do quê? Por causa do quê? Por causa do seu grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quando Deus decidiu nos amar, nós éramos defuntos, em estado de putrefação espiritual, fedidos, sujos, cheio de tapuru do inferno, tapuru tudo endemoniado. Querido, tu tinha demônio antes de aceitar Jesus. Eu também tinha uns encostos aí. Porque assim, ou é filho de Deus ou é filho do diabo, não tem coluna do meio. Então, se eu, como filho de Deus, tenho anjo que me escolta, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, o filho do diabo tem demônio. Porque quando alguém morre e o parente vai para a sessão do espiritismo, quem aparece ali se manifestando é o demônio, que sabia todo o jeito, todas as características, o modo daquela pessoa articular, de falar. Porque está determinado que um homem morra uma só vez. Pastor, mas pastor, meu pai morreu no passado e eu vi a visagem dele. Não foi ele, foi um demônio. Morreu, querido, ou vai para o céu ou para o inferno. Só não tem esse negócio de purgatório para ficar esperando, não tem. O momento de decidir é agora. O momento de aceitar Jesus é agora. O momento de você querer ir para o céu é agora.
Morreu, já era. Está determinado o homem morrer uma única vez, diz o livro de Hebreus. E depois disso segue-se o juízo. Nós não tem que ficar aguardando no lugar, não. Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso que Paulo declarou para mim: o viver é Cristo. Enquanto eu estiver vivendo, meu irmão, não vai ser esse negócio de Remo, Paysandu, seleção brasileira, não. Meu viver vai ser Cristo. Meu viver vai ser Cristo. Meu viver não vai ser PT. O meu viver não vai ser PMDB. O meu viver não vai ser PSDB. O meu viver vai ser Cristo. O meu partido vai ser Cristo. O meu time vai ser Cristo. O meu ídolo vai ser Cristo. O meu viver é Cristo. E se eu morrer, será lucro, porque eu o verei face a face. Diga aleluia, aplauda Ele e libere um grito de liberdade. Aleluia. A glória do Evangelho não está em Deus salvar criaturas valorosas, criaturas perfeitas, criaturas importantes, não. A glória do Evangelho está em Deus salvar pecadores miseráveis. É aí que está a glória do Evangelho. Porque morrer por morrer numa cruz, muitos morreram. Ressuscitar, alguns ressuscitaram. Ser mártires, alguns na história da humanidade foram, como são muitos dos muçulmanos até hoje. Mas morrer para salvar o homem pecador, só existe um no mundo, se chama Jesus de Nazaré. Não foi Allan Kardec, não foi José Smith, não foi, querido, nenhum líder religioso. Foi Jesus, o próprio Filho de Deus na cruz. E aí que está a glória do Evangelho. No fato de Deus ter morrido por pecadores desgraçados, imundos. Portanto, o que nos salva é o amor divino, nada mais. É por isso que a proposta, Rosseles, é de se render. 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 1 Coríntios 15:10 diz, foi Paulo que disse: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo só era o que era pela graça, querido. Você só é alguma coisa pela graça. Sem a graça você é tão podre quanto o drogado que está lá fora, quanto aquele que está na penitenciária. Paulo disse: pela graça de Deus eu sou o que sou. Nada em nós atraiu o amor de Deus. Nada, nada, nada. Tire lições disso, querido. Tire, pelo amor de Deus, lições disso. Não são os nossos méritos, não são as nossas obras. Nós vivemos numa sociedade capitalista que tenta impressionar. O que vale nessa sociedade moderna é a aparência, é o teu poder aquisitivo, é o teu status, é o teu diploma. Mas para o reino de Deus isso é lixo. Porque Deus não vê como o homem vê, Deus olha o coração. Então não venha para o reino de Deus querendo impressionar Deus com teu evangelication. Não venha querer impressionar a Deus com teu reteté. Não venha querer impressionar a Deus com a tua teologia. Não venha, não venha, que Ele vai te fazer cair do cavalo. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Precisamos tirar a lição disso. Precisamos aprender a viver debaixo da graça de Deus, da dependência de Deus. Eu aproveito aqui para abrir um parênteses para dizer: você, mulher de Deus, não queira atrair um homem para casar.
com roupas decotadas, onde os seus seios são mostrados, para que aquele homem seja atraído. Você, mulher de Deus, não queira um homem para casar, sensualizando o seu bumbum, para que ele seja atraído, porque carnalidade atrai carnalidade, carnalidade atrai carnalidade. Não queira usar saias curtas para que as suas pernas grossas sejam exibidas. Não é a beleza física que te faz ser princesa, é a glória de Deus, é a graça de Deus, é a vida de Deus, é a unção de Deus, é o poder de Deus sobre a tua vida. Diga amém, diga aleluia. Provérbios 15:13, um coração alegre aformoseia o rosto. Se você é homem de Deus, está cheio do Espírito, tu vai ficar gatinho. Isso aí, Mateus, eu creio tanto que esse dia vai chegar, cara, na tua vida. Gosto do Mateus por isso, ele não perde a fé não, irmãos. Persevera o cara. Glória de Deus, amados. A glória de Deus, ela nos melhora. Sou uma prova viva disso. Glória de Deus, ela vai trabalhando na nossa vida. Pastor, e o cabelo? Irmão, a lei da gravidade existe, cara. Um dia as coisas vão caindo. O seio cai, o bumbum arreia. Então por isso que não pode ser fundamento a beleza física, porque a beleza ela passa, mas a mulher que teme ao Senhor, essa permanece. Vai a beleza e a formosura. Irmãos, eu sou da opinião que a mulher tem que se cuidar sim. A mulher ela tem que ser tchutchuquinha para o seu marido. Tem que se cuidar. Eu não sou contra o silicone, eu não sou contra o botox, eu não sou contra que se retire os pé de galinha, que chama, é? Sou contra nada disso, só que isso não é fundamento. Isso não é a essência, tudo isso passa. Tudo isso passa. Tudo isso passa. Imaginando no dia do arrebatamento os silicones caindo pela rua. Não vai subir não, meu irmão. Propaganda enganosa. Em último lugar, porque, pastor, Deus decide nos salvar. Diga, por causa da glória do seu nome. Diga lá, vamos lá, por causa da glória do seu nome. Isso está aqui em Romanos 2:24, que diz: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, olha só, o nome de Deus estava sendo blasfemado entre os gentios por causa do povo. Deus não é motivado a salvar o homem porque existe alguma virtude nele. Veja que o nome do Senhor estava sendo blasfemado entre os gentios por causa da maldade de Israel. Agora veja, se Israel, que era um povo escolhido de Deus, estava fazendo com que o nome do Senhor fosse blasfemado por causa da maldade desse povo, o que dizer de nós, gentios? Se esse povo que foi chamado para ter comunhão com Deus, o nome do Senhor estava sendo blasfemado, esse povo que tinha as leis de Deus, o que dizer de nós, amados? Pastor, se Deus não encontra em nós razão nenhuma para nos salvar, por que Ele nos salva? Isso está aqui em Ezequiel, uma das melhores respostas. É por causa da glória ao seu nome. Ezequiel 36, 22 a 23. Diz assim, Ezequiel 36, 22 a 23. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é, isso é para grifar, não é por amor de vós que eu faço isso. Está aqui, irmãos.
Não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fortes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Não foi por causa de vocês, foi por amor ao meu nome. Meu nome estava em jogo. Vocês blasfemaram o meu nome, vocês envergonharam o meu nome, mas por causa do meu nome eu farei isso. O texto de Jeremias 33, 8, 9 reforça isso ainda mais. Jeremias 33, 8 e 9. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, Jerusalém me servirá por louvor, Jerusalém me servirá por glória, entre todas as nações da terra que ouviram todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Veja que Deus escolheu salvar um povo dentre todas as nações e determinou fazê-lo por causa da sua própria glória, por causa do seu próprio nome, por amor de seu grandioso nome, para o seu louvor, para que todos saibam que Ele é Deus. Deus decidiu salvar o homem, para que todos saibam que Ele é Deus. E para terminar, é por esta razão, queridos, que eu creio que Deus jamais falha na obra da salvação que começou na vida do crente. Olha o que eu estou lhe dizendo. São pelas razões que eu lhes apresentei hoje, que eu creio, eu, pastor Marcelo, que Deus jamais falha na obra de salvação na vida de um crente. É por isso que Paulo disse em Filipenses 1,6, eu estou plenamente certo. Não tem demônio que tire isso da minha mente e do meu coração. Não tem homem nenhum na face da terra que tire isso do meu coração. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Do dia da minha conversão até o dia do arrebatamento, há uma ação poderosa do Espírito de Deus na minha vida, fazendo de mim um homem santo, fazendo de você um homem santo. Pastor, por que Ele vai completar essa obra? Por que Ele vai aperfeiçoar essa obra? Porque Ele não falhará. Sabe por quê? Porque a reputação dele está em jogo. Foi Ele que disse. Foi Ele que disse. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O Deus que decidiu te salvar, Ele vai te conduzir até o dia do arrebatamento. Será para arrancar o teu melhor amém dessa noite, teu melhor aleluia dessa noite, o teu melhor glória a Deus nessa noite. Dê um aplauso a esse Deus maravilhoso. É por isso que a salvação não é uma obra de homem nenhum. Não é você que se salva, é Ele que te salva. A salvação é uma obra de Deus, e Ele tem nessa obra a sua maior realização, o seu maior prazer. O fracasso de Deus nesta tarefa singular macularia a sua glória. Pastor, é sério isso? Vou lhe dar um outro texto que vai fundamentar o que eu estou falando. Está em Números, é o nosso último texto dessa noite. Números 14, 15 e 19. Eu até convido você a abrir. Nosso último texto, abre aí, Números 14, 15 a 19. Aleluia. Irmãos, a Bíblia é linda. Esse seminário Vida Abundante está sendo uma caça ao tesouro.
Nós estamos ministrando para vocês pérolas preciosas. Eu queria ter ouvido o que nós estamos ministrando aqui há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Números 14, versículo 15 a 19 diz assim. Isso aqui é Moisés conversando com Deus. Era uma intercessão, era uma oração. E Moisés está dizendo assim: se matares este povo. Espera aí, olha só. Por que Deus queria matar o povo? Porque o povo na entrada da terra prometida se mostrou incrédulo, dizendo: aí não vai dar não, isso aí não é para gente. Deus ficou irado. E Deus quis matar o povo. Deus quis matar o povo. Quis aniquilar o povo, quis destruir o povo. E aí Moisés vai para a intercessão dizendo: se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, Deus, se tu matares este povo, Deus, sabe o que os inimigos dirão? Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo. Olha Moisés dando conselho para Deus, né? O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Que lindo! Aqui era mais ou menos isso: aquele que começou a boa obra desde a terra do Egito, finalizou levando o povo para a terra prometida. Significa dizer que o Deus que te arrancou do império das trevas vai te levar diante da presença dEle. Deus estava dizendo aqui: Senhor, se tu matares este povo aqui, as nações inimigas vão te chamar de Deus fraco, de Deus sem potência, sem força. É isso que as nações vão dizer sobre o teu nome. Não podendo o Senhor ter levado o povo para a terra, os matou no deserto. O povo, os inimigos te chamarão de um Deus fraco. Paulo disse: eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra, essa boa obra tem nome. Essa boa obra tem nome. Em Cristo nós somos santos, em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, em Cristo não há mais condenação para mim e para você, em Cristo nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, em Cristo nós somos membros do corpo de Cristo, em Cristo nós somos filhos de Deus, o amor de Deus foi derramado no nosso coração, a fé de um tamanho de um grão de mostarda que transporta um monte de um lado para o outro já está no nosso coração. Em Cristo o poder do Espírito Santo já está sobre nós. Em Cristo nós podemos pisar em serpentes e escorpiões. Em Cristo nós podemos beber qualquer coisa mortífera e nada nos fará dano algum. Em Cristo a unção do Espírito está sobre nós e nós temos poder e autoridade sobre os demônios. Essa é a boa obra. Essa é a boa obra. O imerecido amor de Deus precisa me quebrantar. O imerecido amor de Deus precisa me tornar mais apaixonado. O imerecido amor de Deus precisa me levar a cada dia a dizer não para o mundo, não para o pecado, não, não e não. Pastor, eu quero mergulhar nesse amor. O que nós estamos ministrando aqui para vocês é algo vivo. Nós não estamos trazendo enlatado para cá.
Nós não estamos trazendo comida enlatada, em conserva, fria, velha, com prazo de validade vencido. Nós estamos trazendo para cá algo do coração de Deus para a sua vida. Antes de orar por todos vocês, para a gente encerrar o culto, encerrar a reunião, que o culto vai continuar, eu quero fazer uma pergunta aqui. E talvez você que me ouve na galeria ou aqui nesse auditório, talvez seja a pergunta mais importante que você já ouviu em toda a sua história de vida. Para essa pergunta, você só tem uma opção de dizer sim. Pastor, geralmente tem duas opções numa pergunta. Para essa só tem uma opção. Não existe uma segunda opção, porque para você ir para o inferno, você não precisa escolher ir para o inferno. Você não precisa decidir ir para o inferno. Todos nós já nascemos nessa condição, condenados a ir para o inferno, por causa do pecado de Adão. No dia em que eu nasci, no dia 8 de agosto de 1972, no dia que eu saí do ventre da minha mãe, eu já nasci em pecado, eu já nasci condenado. Então você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Você não consegue deixar de parar de pecar porque você é pecador. É como se houvesse uma fábrica de pecado dentro de nós. A gente não consegue parar. A gente não consegue ficar sem desobedecer a Deus. A gente não consegue, porque a fábrica, ela está produzindo diariamente pecado, 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 pecado. Só que Deus, vendo isso, pelo seu amor, pela glória do seu nome, se o diabo, ele arquitetou um plano para fazer um homem desobedecer a palavra de Deus, Deus, pelo seu amor, pelo seu nome, arquitetou um plano para fazer um homem obedecer novamente a palavra de Deus. E esse plano aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário. Quem deveria estar naquela cruz era você, era eu. Aquele lugar não era de Jesus, aquele lugar era nosso, porque o salário do pecado era a morte. Quem deveria morrer éramos nós, mas Ele decidiu, pela glória do seu nome, morrer naquela cruz. Ele olhou para mim e para você e disse: você não precisa ir para lá, eu vou para lá no teu lugar. Então quando você reconhece isso, dizendo: Jesus, eu aceito esse sacrifício na minha vida, nesse momento que você reconhece isso, você recebe perdão de todos os seus pecados. Você se torna um filho de Deus. Aquilo que aconteceu na cruz se torna uma realidade espiritual na sua vida. A morte de Jesus foi a sua morte também. A ressurreição dele vai ser a sua também. É uma obra espiritual que você talvez não entende agora. Porque agora, nesse momento aqui, tudo que você precisa dizer é só isso: Jesus, eu te reconheço como Salvador e Senhor da minha vida. Eu reconheço que eu sou um pecador perdido, fadado, depravado, e eu nasci assim, mas eu quero essa salvação. Quando você diz sim, a maior decisão de toda a história da sua vida, ela acontece nesse exato momento. E hoje eu quero perguntar: quantas pessoas estão aqui e reconhecem Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, através do sacrifício dele na cruz? Onde você estiver, me dê um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você, abençoando a sua vida.